Um dia após ser divulgado o relatório de fiscalização do processo eleitoral brasileiro elaborado pelo Ministério da Defesa, a pasta emitiu uma nota nesta quinta-feira, dia 10, para ressaltar que o trabalho executado pelos técnicos militares, onde foi informado ao Tribunal Superior Eleitoral que nenhum indício de fraude nas eleições foi encontrado, não exclui a, abre aspas, possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022. De acordo com a defesa, há possíveis riscos na segurança dos programas eletrônicos instalados nas urnas eletrônicas, já que os itens que conectam os computadores do TSE durante a compilação do código-fonte, os testes de funcionalidade não foram o suficiente para extinguir a possibilidade de um código malicioso alterar o funcionamento do sistema de votação, além das restrições impostas ao acesso adequado dos técnicos militares ao código-fonte e às bibliotecas de software. Abre aspas para a nota que a gente teve ali. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento, declara o Ministério. Por fim, a pasta manifesta seu desejo de que seja realizado com urgência uma investigação técnica, com uma análise minuciosa da compilação do código-fonte. Professor Itamar, o que isso quer dizer? Bom, vamos por partes, como diria o Jack, né? A eleição, o voto é secreto, mas a apuração jamais poderia ter sido secreta. E a apuração é secreta do jeito que eles realizam. Inclusive, o TSE, que hoje manda no Brasil, não permitiu acesso ao código-fonte que faz a apuração. Portanto, a eleição, a apuração em si foi espúria. Ela em si já é uma fraude. É um roubo do direito do cidadão de ter acesso à verificação de como é feito o procedimento de apuração, de contagem do seu voto. Então, ninguém, nem os técnicos das Forças Armadas, tiveram acesso ao código-fonte e nem puderam aferir nada. Então, digamos assim, apesar de todo o apoio da imprensa, de toda a pressa de dizer que não tem nada, ou seja, há um grande esforço digamos assim, da mídia mainstream ou do establishment, como é mais conhecido, em empurrar o Brasil para o abismo. Acha que assim vai pacificar? Vai pacificar exatamente como aquele videozinho que eu mandei no grupo do povo das 18 horas aí, quando um grupo de pessoas tortura um casal de uma favela que tinham feito postagem em favor do candidato Bolsonaro. Isso é só uma amostra do que está por vir. Ou seja, as pessoas estão empurrando, conscientemente ou não, o Brasil para o abismo. E é isso que as pessoas querem. Tanto que a grande mídia está refestelando, está regozijando essa situação e tentando massacrar uns lá com porrete, com reios, outros a bala, massacrar a opinião divergente. As senhorinhas que vão na frente dos quartéis são as golpistas, aquele que faz a apuração escondida, trapaceira. Só para você ter uma ideia, são 17 milhões de linhas o código-fonte. Então, quem protesta contra esse tipo de apuração, que está conduzindo a América Latina, e em especial o Brasil, para o comunismo, é golpista. Aquele que faz a contabilidade escondido não é golpista. Então, assim, é uma inversão completa de valores que estamos vivendo. E isso não vai acabar bem, nem para aqueles que estão apoiando hoje, porque eles também serão vítimas muito em breve. Francês. Acabou a eleição, mas a guerra do desgaste continua. O pessoal do outro lado, eu diria, do outro lado, oposto ao Bolsonaro, usando a mídia para castigar o pessoal que continua nas portas dos portões dos quartéis, quer continuar repetindo o mantra do Alexandre de Moraes de que a urna é inatacável, é inviolável, e por isso tanta gente tombou aí de perder mandato, de perder acesso a mídias sociais, perseguidos. Mas só porque o Alexandre de Moraes repete não significa que é verdade. O que é verdade é que está havendo
uma guerra de desgaste. Não, mas ontem o Ministério da Defesa já enviou lá para o Alexandre de Moraes o estudo e não deu nada. Não é verdade. Esse é o recado da mídia que está posicionada daquele lado. Ela sim disse que não tinha nada, tudo nada. O Alexandre de Moraes agradeceu, tudo bem. Hoje o Lula deu um reforço, disse que foi humilhante o papel das Forças Armadas, que o Bolsonaro forçou as Forças Armadas a participarem desse exame das urnas aí, que isso foi humilhante para o Exército. Tudo isso é forma de você ir escondendo o que vinha a ser escondido com mantra e pela força pelo Alexandre de Moraes. Mas vejamos aqui a nota do Ministério da Defesa. Você disse assim, manifesta seu desejo. Não tem nada de desejo, não. Não é dúvida assim, não é desejo, não. É uma espécie de imposição, uma cobrança. Diz o seguinte: por isso o Ministério da Defesa solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação dos códigos-fontes e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esse fim uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Então o assunto não morreu, não. Pessoal, não, acabou, não acabou. Ok, Francês. Inclusive, neste momento, eu acredito que começou às 16 horas, o presidente Bolsonaro fez uma reunião com os ministros e com o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, a respeito das urnas, da fiscalização das urnas e do resultado Celestino. que foi enviado para o Importante ressaltar que ontem o Lula limpinho, ele se reuniu com a dupla STF e TSE. É curioso que ele sentou ao lado do ministro Gilmar Mendes e logo após o começo da reunião, Gilmar Mendes libera 5 milhões retidos da conta da falecida Dona Marisa, que ela suou tanto para trabalhar na Avon. Ela vendeu a Avon bastante, teve um dinheirinho dela, né, tadinha? Ele liberou 5 milhões ontem para o Lula, não sei, talvez gastar com a nova mulher dele. E o relatório das Forças Armadas, ele já dá indício do que a gente já sabia, que o sistema é frágil, né? Não é inviolável, como se dizia os nossos iluministas, né? O relatório contraria o TSE, contraria o TCU, a OAB e a OEA. O código-fonte em vários pedidos negados, né, pelo Barroso, depois pelo Moraes e as Forças Armadas, num relatório singular, mas contundente, né, pede e solicita, não pede. A Força Armada solicita. Quando é solicitado é diferente de pedir. Que imediatamente faça uma investigação técnica. É óbvio que o TSE, no poderosíssima caneta do imperador Moraes, não vai, possivelmente deve ter rasgado o arquivo já jogado no arquivo lixo do TSE. Mas, assim, ainda cabe, né, ao povo que está na rua, né, no seu artigo 5º, que todo o poder emana do povo, e ao presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas, ainda alguns princípios, né, dentro das 4 linhas, já que ele jogou até agora dentro das 4 linhas. Eu ainda acho que o presidente vai tomar alguma atitude Edivaldo até Magro. o dia 31 de dezembro. Pois é, eu sinceramente eu esperava que as Forças Armadas cravassem e não levantassem indício. A fraude, aqui está fraude, vamos ver qual que é o protocolo a seguir. Ou não tem fraude, segue o jogo. O que aconteceu, ficou em cima do muro, um dia divulga uma informação, no outro dia divulga outra informação, não se contradizendo, mas acrescentando lenha numa fogueira. Lembrando que eu não entendi se ela teve acesso ou não, porque ela pede para fazer algumas considerações sobre o código-fonte, liberado o código-fonte 1 ano antes, que é aquele famoso ciclo de transparência eleitoral, onde que todas as entidades são convidadas para que compareçam no local e acessem o equipamento da forma como eles julgarem convenientes.
Força Armada não fez isso. No dia 1º de agosto apenas desse ano, eles enviaram um ofício, né, cobrando acesso. Um ano quase depois, quando eles haviam sido convidados, consta que o Alexandre de Moraes permitiu o acesso a esse código-fonte, mas isso é mais um detalhe nesse conjunto de fatores. Eu esperava, se a fraude, se não só indícios, que precisa... O que tem efetivamente nesse momento? Há algum indício que leva à suposição consistente, com provas, de que o resultado da eleição foi, de alguma forma, prejudicado por algum elemento estranho ao processo de transparência, ao processo eletrônico? Não. Eu não tenho muita capacidade técnica para ler aquele relatório. Eu li, são 63, 64 páginas, cheia de acesso. E muito bem lembrado, viu, Celestino? O que tem ali são ofícios. Tem um anexo só com os ofícios enviados e com as respostas do TSE a todas as perguntas até então enviadas. Pode não constar alguma coisa, mas também isso não consta no relatório que o TSE deixou de enviar aquela equipe das Forças Armadas. Mas eu vou sempre insistir naquela tese, tem que chegar ao meio termo, tem que haver um momento de inflexão. Tem fraude? Qual a medida que tem que ser tomada? O que tem efetivamente ser tomado? Até para tirar as pessoas das ruas, para as pessoas terem paz, eu entendo estar lá, aquela confusão toda, mas é só pela paz, sempre pela paz.